Chefe do Gabinete de Segurança Institucional pede demissão depois de vídeo mostrar imagens dele supostamente ajudando os manifestantes de 8 de janeiro. Operação em 5 estados mira a violência de jovens nas escolas. Congresso deve iniciar no próximo dia 10 a votação das novas regras fiscais que vão substituir teto de gastos. Governo decide doar medicamentos com prazo próximo do vencimento. Mudança brusca de tempo provoca várias doenças e afeta mais as crianças. Francês escala prédio em protesto contra a reforma da Previdência. ONU garante que a Índia vai superar a China e ter o maior número de habitantes ainda esse ano. E no Dia dos Povos Indígenas, as comemorações de quem estava aqui antes de nós. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Aconteceu a primeira baixa do governo Lula. O general Gonçalves Dias pediu demissão do comando do Gabinete de Segurança Institucional. A decisão foi tomada em uma reunião com o presidente depois da divulgação de imagens, onde o general estaria ajudando os manifestantes que atacaram a sede dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. As novas imagens divulgadas de maneira exclusiva pela CNN mostram a manifestação de 8 de janeiro por outro olhar. Os vídeos das 22 câmeras de segurança do Palácio do Planalto desse dia mostram algumas ações dos manifestantes dentro e fora do local, assim como agentes públicos de segurança. Agora, imagens que estavam em sigilo destacam a presença do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto durante o ato. Primeiro, na antessala do gabinete do presidente da República, que fica no 3º andar, ele caminha sozinho, tenta abrir 2 portas e depois entra no gabinete. Minutos depois, aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores, onde aparentemente as imagens sugerem que ele indica a saída de emergência para eles. Outras imagens mostram integrantes do GSI, que também parecem indicar o caminho de saída para os manifestantes no mesmo andar. Em um outro vídeo, um capitão do exército, integrante do GSI, circula entre alguns invasores e uma das câmeras da antessala do gabinete presidencial capta um gesto dele a uma invasora e abrindo uma porta. Ele também aparece conversando com invasores e até mesmo os cumprimenta com um aperto de mão. Acontece que esse mesmo capitão aparece em outro momento tentando conter um dos vândalos, mas ao mesmo tempo não reage quando o outro criminoso pega um extintor de incêndio. O caso gerou uma revolta dentro dos integrantes do governo federal. Por isso, o ministro Gonçalves Dias foi chamado a prestar depoimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara, mas apresentou um atestado e não compareceu. Mais tarde, uma reunião foi convocada de última hora por Lula, em que Dias esteve presente, além dos ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Flávio Dino, da Justiça, e Rui Costa, da Casa Civil. Após o fim da reunião, o que já era previsto aconteceu. O general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do GSI. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional informou que, abre aspas, as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Dias era considerado um militar próximo do presidente Lula por ter atuado em sua segurança pessoal durante os primeiros mandatos, de 2003 a 2009, e também durante a campanha presidencial nas eleições de 2022. Depois de pedir demissão, o general Gonçalves Dias deu uma entrevista onde se defendeu.
Ele disse que, na realidade, estava conduzindo os manifestantes para um lugar onde fossem cercados e presos. Quem vai assumir interinamente o Gabinete de Segurança Institucional será o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. O presidente Lula decidiu indicar o substituto do general, que se afastou quando voltar da Europa, quarta-feira, depois de visitar Portugal e Espanha. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin e Carmen Lúcia, também votaram a favor para tornar réus os 100 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Agora, o placar está 4-0 contra os manifestantes que atacaram a sede dos três poderes e causaram um prejuízo de mais de 26 milhões de reais. Outros 6 ministros têm até o dia 24 para dar o seu parecer no plenário virtual do STF. O presidente Lula participou hoje da cerimônia de comemoração do Dia do Exército. Na oportunidade, o comandante da tropa, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, destacou a importância de um exército apartidário e imparcial que tenha fé na democracia brasileira. Em um aceno às Forças Armadas, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhou nesta quarta-feira a cerimônia em comemoração aos 375 anos do Exército Brasileiro. O presidente acompanhou o desfile das tropas e o ato de condecoração de membros das forças. Lula estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e não fez uso da palavra. Apenas o comandante do Exército discursou aos presentes. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva destacou que é necessário uma tropa apartidária e imparcial, que defenda a pátria e tenha fé na democracia. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. A Força agradece a seus bravos soldados da ativa e veteranos pelos sacrifícios e pelos desafios ultrapassados. Prossigamos confiantes no futuro glorioso reservado ao Brasil. E em entrevista ao jornal Valor Econômico, o general disse que é contra a filiação política e a candidatura de militares para cargos eletivos. Afirmou que não tem nada contra quem se candidatou, mas, segundo as suas palavras, se o camarada quer ser político, que mude de profissão. A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira a Operação Escola Segura em 5 estados do país. Foram expedidos 10 mandados de internação provisória de adolescentes que planejavam ataques a unidades de ensino, além de buscas e quebras de sigilo. Além de adolescentes entre 13 e 17 anos, uma criança de 11 foi identificada. Conforme a lei, menores de 12 anos não podem ser apreendidos. A operação é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo o delegado-geral, a operação busca apreender pessoas que realizam crimes de ameaça, incitação e apologia ao crime. Os menores são investigados pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Além dos menores, 2 adultos foram identificados, segundo o promotor de justiça e coordenador geral do GRAECO em Santa Catarina, Márcio Cota. O MP catarinense deu início às investigações após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em 5 de abril, deixando 4 crianças mortas e outras 5 ficaram feridas. Além de Santa Catarina, participaram da ação agentes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. A polícia está procurando quem matou o prefeito de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. Neném Borges, do MDB, estava no segundo mandato na cidade de 12 mil habitantes. O chefe do executivo tinha 43 anos e foi executado a tiros. Ele deixou uma esposa e 2 filhos.
A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira a Operação Déjà Vu, com o objetivo de combater o garimpo ilegal de ouro em terras da União do Amazonas. Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em 4 estados. As investigações começaram após a Polícia Federal descobrir um garimpo ilegal em terras da União, na região conhecida como Filão dos Abacaxis, sul do município de Maués, no Amazonas. No local, os policiais identificaram que diversas pessoas estavam trabalhando em situações semelhantes à escravidão. Foi encontrado ainda o uso de cianeto na extração do ouro. Essa substância química é perigosa para a saúde e tem a mesma função do que o mercúrio, usado para aglomerar o ouro garimpado. O local só foi descoberto pelos agentes da polícia após denúncias de moradores que perceberam poluição e morte de peixes e outros animais na região. O dano ambiental provocado pela extração ilegal e uso dos produtos tóxicos já chega aos 430 milhões de reais. Ao todo, 46 policiais federais atuaram na operação, que contou com o apoio do Instituto Chico Mendes e de policiais da Força Nacional. A operação foi chamada de Déjà Vu porque os envolvidos no esquema de extração ilegal de ouro já foram presos em 2015 pelo mesmo crime, em uma outra ação que ficou conhecida como Operação Filão dos Abacaxis. Os 6 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridas nas cidades de Manaus e Nova Olinda, no Amazonas, Goiânia, em Goiás, Itaituba, no Pará, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em outra operação realizada em Roraima, uma aeronave usada por garimpeiros ilegais foi destruída em ação conjunta da FAB, após ela ter sido identificada voando irregularmente na região, que não pode mais ser utilizada pelos garimpeiros para voos privados. Com isso, o controle do espaço aéreo foi retomado pela Força Aérea Brasileira. Devido ao constante aumento de casos de furtos e roubos na região central da cidade de São Paulo, muitos estabelecimentos fecharam as portas, tanto pela queda do movimento e como também pelo medo. Só na primeira semana de abril, a polícia registrou quase 400 ocorrências. Depois que uma farmácia e um mercado foram saqueados por dezenas de dependentes químicos no começo do mês, o policiamento até aumentou, mas não inibiu que mais crimes acontecessem. A teoria é a de que as ações para tentar acabar com a Cracolândia, que tiveram início em maio do ano passado, fizesse com que os dependentes acabassem se concentrando no centro, o que pode ter contribuído para o aumento das ocorrências. De janeiro de 2022 a janeiro de 2023, de acordo com o sindicato que representa o setor de restaurantes, por exemplo, 40 estabelecimentos fecharam as portas na região. A incidência da violência afastou os clientes. O governo de São Paulo disse que aumentou o policiamento na região em 30% e criou recentemente uma ferramenta para acompanhar e monitorar semanalmente a quantidade de crimes. Entre os dias 3 e 9 de abril, foram 392 furtos e roubos. Na semana seguinte, caiu para 319. Ainda assim, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o problema no centro de São Paulo também é social, tendo a necessidade de pôr em prática ações integradas de segurança e saúde. Mas, enquanto isso, quem trabalha ou mora no centro de São Paulo tem que criar estratégias para tentar evitar ser alvo dos criminosos, como não pegar no celular e tirar qualquer objeto de valor que possa estar em evidência. E a seguir, o Congresso deve iniciar no próximo dia 10 a votação das novas regras fiscais que vão substituir teto de gastos. E ainda, um francês escala prédio em protesto contra a reforma da Previdência. A votação das novas regras fiscais no Congresso já está provocando divergências. Como o governo tem pressa, alguns parlamentares falam em decidir logo a questão, mas outros em discutir melhor o assunto. A Câmara dos Deputados recebeu o projeto de lei que altera as regras fiscais e substitui o teto de gastos. O projeto foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira e encaminhado aqui para o Congresso Nacional
logo em seguida. O projeto limita o ritmo das despesas da União, podendo variar de 0,6% a 2,5% ao ano, dependendo da arrecadação, e prevê alguns gastos fora da regra. Repasses do Fundeb e dos fundos de saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem, despesas de universidades federais e precatórios, por exemplo, ficam fora do limite de gastos. Para ser aprovado, o projeto precisa de 257 votos na Câmara e depois 41 votos favoráveis no Senado. O assunto repercutiu entre os parlamentares nesta quarta-feira. Um grupo defende a rápida aprovação do projeto. O outro critica a pressa e quer uma discussão mais longa. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse que a expectativa é que a tramitação do projeto seja célere nas duas casas. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que pretende votar essa nova regra fiscal antes da reforma tributária. Por isso, quer que a proposta seja aprovada até o dia 10 de maio e espera pelo menos 308 votos favoráveis no plenário da Câmara. Temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre e é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. Se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos quase que 15 dias discutindo diariamente. Não são coisas fáceis de votar. A PEC da transição não foi fácil, o arcabouço tem uma construção complexa, é uma mudança de regra que, na minha opinião, vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem e depois a reforma tributária que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. A produção da indústria brasileira caiu pelo terceiro mês seguido e fechou fevereiro em baixa de 0,2%. Com o resultado que representa a baixa de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, o setor, que tem um peso de 20% no PIB, continua abaixo do nível de antes da pandemia. Das 25 atividades pesquisadas, 9 caíram, com destaque para os alimentos. O líder das altas foi o segmento de extrações, puxado pelo petróleo. E o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostrou uma economia estagnada em janeiro. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 4,1%. Mas o resultado de janeiro, segundo a análise dos economistas da Fundação, mostrou a tendência para o ano, que deve ser mais difícil do que 2022, em consequência, principalmente do setor de serviços e da indústria. O que deve compensar é o agronegócio. Pelo lado do consumo, o endividamento das famílias deverá ser o ponto negativo para a economia. Os brasileiros encontraram uma forma de economizar muito dinheiro na hora de ir às compras: os outlets, um tipo de shopping totalmente dedicado a produtos em liquidação. Uma pesquisa do e-commerce Privalha mostrou que pelo menos 42% dos consumidores brasileiros vão aumentar o valor gasto nas compras em outlets físicos e virtuais. A grande vantagem é no preço dos produtos, que pode ter de 70% a 80% de desconto. O levantamento ainda mostrou que o brasileiro gasta de R$ 600 a R$ 680 por ida aos centros de compra e que, quando o consumidor tem de 45 a 54 anos, compra mais e o valor dobra. Os profissionais da economia relacionam esse aumento na procura por outlets com a perda do poder de compra, que obriga a procurar opções mais vantajosas no mercado. E no mercado financeiro, os investidores passaram o dia repercutindo os detalhes e desafios da nova regra fiscal no Brasil enviada pelo Ministério da Fazenda ao Congresso brasileiro na terça-feira, além da expectativa da alta de juros dos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em forte alta de 2,21%, cotado a R$ 5,08 na venda, maior variação positiva desde novembro. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,12% aos 103.912 pontos.
O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou hoje que o programa de passagens aéreas a R$ 200, até agora chamado de Voa Brasil, deve começar a partir de agosto. A declaração foi feita durante participação nas comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional no Senado. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul já confirmaram participação na iniciativa. Passagens mais baratas serão oferecidas em períodos ociosos como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro, para voos que estiverem disponíveis nesses períodos. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos. França disse que a ideia é de que o programa comece em agosto, depois de passar pelo governo e pela Casa Civil. O programa de passagens aéreas a R$ 200 pode ter desconto em folha e pagamento em até 12 parcelas. Inicialmente, o programa seria acessado pelo próprio aplicativo das empresas aéreas e destinado a quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. De acordo com a pasta, as medidas fazem parte de um pedido do presidente Lula, que quer mais brasileiros viajando de avião. A temporada de cruzeiros 2022-23 se consolidou como a maior dos últimos 10 anos. Ainda na reta final, os números da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos já mostram um crescimento de 240% em relação à temporada anterior. Com a estimativa de 650 mil a 700 mil passageiros embarcados, o que representa um aumento 4 vezes maior, a temporada atual gerou cerca de 41 mil empregos e trouxe um impacto econômico de aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais. Valor que engloba tanto os gastos diretos, indiretos e induzidos das companhias marítimas, quanto os gastos de cruzeiristas e tripulantes. De acordo com a associação, o período também marcou a volta do Brasil à rota de importantes companhias marítimas de todo o mundo, com 35 navios de longo curso, fazendo paradas em 45 destinos, localizados em 15 estados, como Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros. Com o melhor resultado da última década, é esperado que a próxima temporada alcance números ainda maiores. Prevista para ter navegação de outubro a maio, a expectativa é de ofertar 840 mil leitos, 6% a mais que a temporada atual, além de injetar cerca de 300 milhões de reais a mais para a economia brasileira. A temporada 2023-2024 terá a mesma quantidade de navios, que são 9, mas com capacidade maior e ainda com novidades de Paranaguá, no Paraná, como porto de embarque, além da possibilidade de estreia de destinos catarinenses. A associação ainda ressalta que trabalha pelo presente e pelo futuro do setor, o que engloba a busca de novos destinos, melhorias na infraestrutura, nos custos, no ambiente de negócios do Brasil, além de investimentos em sustentabilidade, rumo à meta de diminuir as emissões de carbono em 40% até 2030 e zerá-las até 2050. Os protestos na França continuam após o anúncio da reforma previdenciária no país. E os manifestantes estão encontrando formas um tanto quanto diferentes para demonstrar a sua indignação. As últimas semanas no território francês se resumiram em protestos, bombas e incêndios gerados pela população irritada com a proposta de reforma previdenciária assinada pelo presidente Emmanuel Macron. Tipo de protesto que parece não estar surtindo tanto efeito. Buscando outras formas de demonstrar a sua indignação, algumas pessoas têm inovado para chamar a atenção, como Alain Robert, de 60 anos. Conhecido como Homem-Aranha francês, o alpinista resolveu escalar um arranha-céu de 38 andares em Paris. Uma forma impressionante que ele encontrou para demonstrar seu apoio aos manifestantes. E detalhe, sem usar qualquer equipamento nas mãos e apenas sapatos de escalada. Robert disse que a reforma previdenciária que Macron sancionou no fim de semana após meses de protestos nas ruas significava que, combinada com a perda de renda devido à pandemia de Covid, ele teria que continuar trabalhando e subindo por mais tempo.
pai de um menino de 8 anos, Robert já escalou mais de 150 estruturas imponentes em todo o mundo, incluindo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai, a Torre Eiffel e a Golden Gate Bridge de São Francisco. Os protestos contra a reforma previdenciária já duram cerca de 3 meses na França. Entre as medidas previstas estaria o aumento da idade mínima em que é permitida a aposentadoria, ou seja, vai de 62 anos para 64, o que encontrou grande resistência por parte da população francesa. E veja a seguir, o governo decide doar medicamentos com prazo próximo do vencimento. E veja também, Índia deve ultrapassar a China e ter o maior número de habitantes ainda este ano. A Fundação ProSangue em São Paulo está operando com 23% da sua capacidade, ou seja, bem abaixo do que é considerado ideal. Alguns estoques, como os dos tipo A negativo e B positivo, estão em situação crítica. Na Fundação ProSangue, na capital paulista, o nível está crítico, apenas 23% da capacidade de seu banco. Isso acontece por conta das campanhas de imunização realizadas em todo o país nesta época do ano e gera um efeito impeditivo temporário para os doadores. O protocolo de triagem dos candidatos determina que as pessoas que foram vacinadas contra a gripe devem aguardar 48 horas para que estejam novamente aptas à doação. Já aqueles que apresentarem uma reação adversa à vacina, como febre e dor muscular, devem aguardar o término dos sintomas. Outro fator que contribui para os baixos estoques de sangue é a aplicação da dose de reforço contra a Covid, que impossibilita o doador por um período de 48 horas a 7 dias, de acordo com a vacina. A hematologista Cíntia Reis faz um apelo à sociedade e explica os procedimentos para a doação. O que a gente está vivendo hoje é bastante preocupante. Hoje a gente tem um estoque em torno de 23%, ou seja, quase 80% abaixo da nossa capacidade e da nossa necessidade real para atendimento da população. Então a gente faz um apelo aos doadores que compareçam aos bancos de sangue para que a gente não tenha que começar a tomar medidas que não são medidas que nós entendemos como medidas boas, que é o cancelamento de cirurgias eletivas. Qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos, lembrando que quem tem entre 16 e 18 anos tem que ter autorização do pai, do responsável legal, ela pode se candidatar a ser o doador de sangue, desde que esteja em boas condições de saúde e que tenha pelo menos 50 quilos. É importante que venha portando um documento oficial com foto e venha bem alimentado. Tenha em mente esses requisitos básicos e venha fazer um ato de cidadania, por que não dizer um ato de amor. O agendamento pode ser feito pelo site da Fundação, prosangue.sp.gov.br. E para mais informações, ligue para o Alô ProSangue. De São Paulo, Leonardo Félix. O Ministério da Saúde anunciou que vai começar a distribuir medicamentos que estão perto de perder a validade. Um relatório apontou que desde 2019, o país perdeu mais de 2 bilhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. Os medicamentos que estão perto de perder a validade vão ser distribuídos pelo governo federal ainda neste semestre. A lista inclui pelo menos 63 tipos de medicamentos, alguns usados no tratamento de doenças graves. Um relatório da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados mostrou que desde 2019 o país desperdiçou 2 bilhões e 200 milhões de reais em medicamentos, vacinas e outros insumos. O material foi comprado pelo Ministério da Saúde, armazenado e descartado porque perdeu a validade. E segundo a comissão, há 75 milhões de itens a vencer. Por conta disso, o Ministério da Saúde agora vai elaborar um plano para distribuir, com prioridade, os milhões de medicamentos que estão prestes a perder a validade. Na lista estão insumos que vencem até o fim de julho. Só de medicamentos são 63 tipos, incluindo alguns usados no tratamento de doenças graves e doenças crônicas, além de 16 diferentes vacinas, que rendem mais de 1.600.000 doses de 14 insumos, como kits para diagnósticos de dengue e sarampo. O Ministério da Saúde afirmou que um grupo de trabalho está avaliando o estoque e que o número de itens a vencer pode ser ainda maior.
A Prefeitura de São Paulo recebeu hoje um depósito de mais de 150 milhões de reais do Banco BTG Pactual e da Eucatex, empresa da família do ex-prefeito Paulo Maluf. O pagamento faz parte de um acordo firmado entre as empresas e o Ministério Público de São Paulo, que busca recuperar cerca de 320 milhões de reais desviados durante a gestão de Maluf. Além do valor já depositado, a promotoria disse que em breve será feito outros 2 depósitos, um de 15 milhões e outro de 20 milhões de reais. Em nota, a Eucatex afirmou que o acordo encerrou a antiga controvérsia jurídica. Os Estados Unidos, anunciaram um novo envio de ajuda militar à Ucrânia. O pacote incluirá munições para foguetes e projéteis de artilharia. O anúncio coincide com o recebimento pela Ucrânia de seus primeiros sistemas de defesa aérea American Patriot e dos tanques leves de batalha franceses AMX-10. Países ocidentais também planejam fornecer tanques a Kiev, principalmente para a contraofensiva nos próximos meses, que tem o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos russos no leste e no sul do país. Os Estados Unidos lideram um esforço da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente e outros países aliados para fornecer armas e equipamentos à Ucrânia. Moscou, por sua vez, denunciou a intervenção de Washington no conflito, sugerindo que a OTAN está travando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano. No norte do Oceano Pacífico existe uma coleção de lixo acumulada do tamanho do estado do Amazonas. A grande ilha de lixo do Pacífico é o maior acúmulo de plástico oceânico do mundo. Ela se forma no ponto de encontro de 5 enormes correntes oceânicas que arrastam o lixo para o centro e o prendem lá. O nome pode enganar. A área não é uma grande montanha de lixo no meio do oceano. A mancha é mais dispersa e formada principalmente por microplásticos que passam despercebidos por satélites. Quem navega pela região, porém, consegue perceber que ela tem uma concentração particular de lixo. Um novo estudo publicado na revista Nature Ecological Evolution revelou que dezenas de espécies de organismos invertebrados, normalmente vistos em regiões costeiras, conseguiram sobreviver e se reproduzir naquele plástico flutuante. Ao contrário do material orgânico, que se decompõe ou afunda, o plástico pode flutuar nos oceanos por muito mais tempo. A descoberta sugere que a poluição plástica no mar pode permitir que novos ecossistemas abriguem espécies que normalmente não sobreviveriam nessa condição. Foram examinados 105 itens de plásticos pescados na Grande Mancha do Lixo do Pacífico e identificados 484 organismos invertebrados marinhos nos detritos, de 46 espécies diferentes, das quais 80% eram normalmente encontradas em habitats costeiros. Ainda foram encontradas muitas espécies de oceano aberto. Um grupo de ativistas ambientais vasculha uma praia na Cornualha, na Inglaterra, em busca de pequenas bolas de plástico usadas para a indústria para fabricar produtos deste material. Quando espalhadas em instalações industriais, essas bolas podem ser arrastadas para drenos e depois para o mar, sendo uma das principais fontes de poluição por microplásticos. Escavadores à procura, mas não em busca de tesouros. Esses voluntários estão à caça de pequenas bolinhas de plástico escondidas na areia da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Olha para isso. Você pode até achar que isso são só algumas bolinhas, mas está por toda parte. São bilhões e bilhões e bilhões de unidades. Essas bolinhas, conhecidas como pellets ou nurdles, são o material de que os plásticos são feitos. Normalmente, elas são derretidas em moldes para se transformarem em produtos plásticos. Mas elas escapam facilmente para o meio ambiente e são uma das principais fontes de poluição por microplásticos nos oceanos. Motivado pelo amor à natureza, o engenheiro aposentado Rob Arnold construiu uma máquina para ajudar a limpar os pellets da praia. O que essa máquina faz é basicamente separar o material flutuante, que neste caso é um excesso de plástico, da areia. A areia afunda, como você pode ver, e todo o resto é levado para a peneira. Rob estima ter coletado 20 milhões de nurdles em 6 anos, somente nesta praia.
Na natureza, elas se parecem com ovas de peixe, e ovas de peixe são um alimento muito comum para peixes maiores, pássaros, e eles acabam comendo. Encontrar maneiras de reutilizar os pellets é difícil. A reciclagem pode parecer uma boa solução, mas o biólogo Richard Thompson alerta que é muito mais difícil do que parece. Aqui temos muitos tipos diferentes de polímeros de várias cores. Além disso, quando chegam ao mar, se misturam com material orgânico natural, como algas marinhas e madeira. Separar esses resíduos dos pellets e fazer eles ganharem valor de mercado é muito desafiador. O que realmente precisamos fazer quando pensamos em reciclar é tentar impedir que os plásticos entrem no meio ambiente em primeiro lugar. Rob transforma em arte os Nurdles que recupera da praia. Ele quer que as pessoas reflitam sobre a poluição plástica como algo pessoal. O que eu quero é que, na verdade, as pessoas vissem isso e refletissem. Se sentissem de alguma forma responsáveis por saberem que isso é plástico, que nós usamos e criamos. Nós causamos essa poluição. E isso é o que eu queria que as pessoas pensassem. Mas sem um apoio maior ou uma regulamentação global, os trabalhos que Rob e outros voluntários fizerem será apenas uma gota para o oceano. A Índia deverá ultrapassar a China e ter o maior número de habitantes do planeta. A informação divulgada hoje é do Fundo de População da ONU. Hoje, 1.428 milhões de pessoas vivem na Índia. Ainda este ano deverá ter quase 3 milhões a mais do que na China. A Organização das Nações Unidas reconhece que é difícil calcular um número preciso, porque desde 2011 a Índia não realiza um censo. Prometeu para 2 anos atrás, mas cancelou por causa da pandemia. A China tem estatísticas confiáveis, tanto que já divulgou que em 2022 o número de habitantes no país diminuiu pela primeira vez em 60 anos. Esta mudança era prevista há vários anos, mesmo com o número de taxa de nascimentos na Índia caindo ano a ano. Sem contar que no país o aborto é legal. Os Estados Unidos ocupam o 3º lugar do ranking com maior número de habitantes do mundo, com 340 milhões de pessoas. Um bebê conseguiu a façanha de invadir um dos locais com o maior esquema de segurança do mundo, a Casa Branca, lar do presidente norte-americano Joe Biden. Apesar da invasão, a ação do pequeno não durou muito tempo. O menino conseguiu se espremer pela cerca de metal e invadiu o lado norte da Casa Branca. Mas assim que tocou o chão, os sistemas de segurança acionaram instantaneamente os agentes do Serviço Secreto. Então, os oficiais da divisão uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos correram para pegar o menino e devolvê-lo para seus pais, que estavam do lado de fora. Os responsáveis foram brevemente interrogados por policiais no próprio local e, na sequência, liberados. Durante a operação, o acesso ao complexo da Casa Branca chegou a ser brevemente restrito. Essa foi a primeira invasão bem-sucedida no complexo desde que a cerca dobrou de altura para cerca de 3,96 metros, devido a uma série de violações de segurança nos últimos anos. Apesar de alta, ela tem um vão de 13 centímetros entre as estacas, espaço suficiente para o bebê ter acesso à casa. A seguir, mudança brusca de tempo provoca várias doenças e afeta mais as crianças. E ainda, no Dia dos Povos Indígenas, as comemorações de quem estava aqui antes de nós. O Parlamento Europeu aprovou hoje por ampla maioria uma lei que fecha a porta para a importação de produtos procedentes do desmatamento, como chocolate, café, madeira e até borracha. A legislação proíbe a importação de produtos derivados da pecuária e da agricultura procedentes de terras desmatadas após dezembro de 2020. A iniciativa afeta produtos como chocolate, café, madeira e até borracha. Durante o debate, o eurodeputado Pascal Canfin afirmou que esta era a primeira lei do mundo que acabava com o desmatamento importado. De acordo com o político, todas as pesquisas de opinião mostram que os europeus não querem contribuir para o desmatamento, mas não tinham a possibilidade de saber, quando tomam uma xícara de café da manhã ou um copo de chocolate, se eram cúmplices do desmatamento importado. Alguns deputados
Defenderam que o texto seja ampliado para impactar ecossistemas frágeis como os manguezais, além de incluir produtos como o milho. Já a organização ecologista Greenpeace afirmou que a lei era apenas o primeiro passo. Para a ONG, esta norma apresenta lacunas ao excluir, por exemplo, ecossistemas como a savana e por não visar os bancos europeus que financiam projetos que destroem as florestas. O São Paulo demitiu o técnico Rogério Ceni, mesmo depois da vitória de ontem por 2-0 contra o time venezuelano Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. O que pesou para a decisão foram os resultados ruins dos últimos jogos. O ex-goleiro e grande ídolo são paulino vai deixar o cargo depois de 1 ano e meio, quando dirigiu o time em mais de 100 jogos, conseguiu menos da metade de vitórias e não levou nenhum título para casa. A mudança do tempo pode causar uma série de problemas de saúde, como gripe, alergias e viroses. O período do outono e o inverno são as crianças que mais sofrem com isso. Durante o outono, as temperaturas costumam ser mais baixas e o ar fica mais seco, o que pode agravar alguns problemas de saúde, sobretudo de doenças respiratórias e alergias que acometem principalmente crianças e idosos. Época ainda das viroses. Todo ano é a mesma coisa para a Dona Maria, durante esse período de transição entre o verão e o inverno. Essa semana passada eu quase morri com essa virose e meu esposo ainda está caído ainda. Quais foram os sintomas que a senhora apresentou mais devido a essa situação? Tosse, dor no corpo, dor de cabeça, o mal-estar. Sono de febre. Frio, calor, sol, chuva. Gilma também tem sofrido com as variações do clima e do tempo. Atinge muito a nossa respiração, atinge muitas crianças, muito viroses, crianças internadas, muita criança internada. Minha neta, por exemplo, internou outro dia por conta das viroses. Os problemas respiratórios são os mais comuns. A procura por atendimento no consultório da doutora Clara Mônica aumentou. Nessa estação, você tem muito mais mudanças climáticas. Então, assim, você tem várias variações de temperatura ao longo do dia. Isso é muito ruim, né, para o sistema respiratório. Além disso, no outono, você tem uma baixa da umidade do ar. E também você tem uma diminuição da dispersão dos poluentes. Isso faz com que você tenha mais infecções das vias aéreas superiores. Geralmente, eles vêm com obstrução nasal, ou seja, aquele nariz entupido, coriza, dor de garganta, tosse, aquela tosse seca. Muitas vezes vem com quadro de febre, aí você já tem uma infecção viral, que geralmente começa nessa época, e aquele mal-estar. Então, assim, se você aumenta o índice de falta na escola, no trabalho, então isso acaba prejudicando mesmo a pessoa. Alguns cuidados ajudam a amenizar os problemas nas vias aéreas. É muito importante aumentar a hidratação, aumentar a ingesta de líquidos. Tá? Se você puder também lavar o nariz sempre que puder com soro, seja com seringas, com sprays, com vasilhas, mas lavar com a técnica correta. Uma outra coisa importante é o quarto, a casa, né? O lugar que você dorme. Se você utilizar ar-condicionado, que esse ar-condicionado seja limpo, higienizado e que também, se você puder ter um umidificador no seu quarto. Se não, é importante que você coloque uma bacia para poder ajudar na umidificação no ar. Uma coisa importante é que o umidificador não é bom ficar ligado a noite inteira, porque também, se você deixar muito úmido o ambiente, você aumenta a produção de fungo, de ácaro, de mofo. A Clarice precisou levar a Luine, de 2 anos, por 2 vezes ao médico. Um pouco de gripe, nariz escorrendo, um pouquinho de tosse. Leila tem redobrado os cuidados com a Luísa Emanuela, de 3 anos. Minha filha ela tem 15 dias que ela está com febre, né? E muita gripe. Graças a Deus hoje ela teve uma melhora, né? Mas o tempo aí, por conta dessa epidemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao sair de casa, se alimentar bem, tomar bastante água, porque ela já está mais ou menos uns 15 dias sem ir na escola. Mas a gente tem que ter maior cuidado em casa, né? Para que possa voltar, né? Da melhor forma possível. Os cuidados com os pequenos devem ser tomados independente da estação do ano, reforça essa pediatra. Na nossa região nós temos uma modificação do clima independente da estação que nós estamos. Aqui nós temos muitas chuvas subsequentes de sol, sol subsequentes de chuva, independente de inverno, verão. Eu falo que o solo daqui ele é muito fértil, né? Ele é úmido, ele tem uma proliferação maior de mofo nessa época do ano, ou durante quase todo o ano.
As crianças que têm histórico familiar de rinite alérgica, que têm essa predisposição de ter rinite, a mucosa ela fica mais sensível, né? Então ela fica mais tendenciosa a pegar as famosas viroses, né? Pelo aerosol. Devido à pandemia, houve uma mudança da sazonalidade dos quadros virais, o que causa maior preocupação. Desde o ano passado nós observamos essa modificação, nós pegamos muitas crianças acometidas desde janeiro, né, com a evolução muito precoce para quadros de gravidade, ou de bronquiolite, ou de bronquipneumonia, ou das famosas pneumonias em si. Um jeito de proteger as crianças é manter o cartão de vacina em dia. Nós estamos entrando agora na campanha de vacinação contra a influenza, né? Convido todas as mães a procurarem os PSFs para vacinação. Se você gosta de dar chás caseiros para o seu pequeno para ajudar no tratamento, só faça isso caso ele já tenha acima de 1 ano de idade. O que nós pedimos é para menores de 2 anos não serem administrados chás que contenham mel na composição. Crianças com tosse, coriza, congestão nasal, febre, procurar o pediatra. E crianças menores de 6 meses com febre, coriza, congestão, nós pedimos essa atenção maior, uma avaliação do pediatra ou do pediatra de emergência, porque a evolução nestes casos, eles são mais rápidos, né? E são mais graves. Tem alerta da Climatempo para o feriado de sexta-feira. Hoje, uma forte massa de ar frio começou a avançar sobre o centro-sul do Brasil, fazendo a temperatura cair bastante nos estados do sul e em parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. E nos próximos dias se espalha em outros estados do Sudeste e Centro-Oeste. Um detalhe importante, essa massa de ar frio vai ser a mais forte do ano até agora, além de ter potencial para causar as temperaturas mais baixas do ano em todas as capitais do Sul e na maioria das do Sudeste e do Centro-Oeste. Ainda é possível que o ar frio se estenda e chegue a Rondônia e no Acre, com possibilidade de recorde de frio também nas respectivas capitais. Hoje é comemorado o Dia Nacional dos Povos Indígenas, na Reserva Indígena de Dourados, em Mato Grosso do Sul, a maior urbana do país. Vivem mais de 25 mil pessoas das etnias Guarani, Terená e Caiová. E durante toda a semana foram realizadas diversas comemorações. A mudança foi oficializada em julho de 2022, com a aprovação da Lei 14.402. O motivo, a palavra índio, é considerada problemática por ser um termo genérico e não considerar a diversidade dos povos indígenas. A data marca a luta dos povos originários pela sobrevivência desde a colonização do Brasil até os genocídios modernos. E há anos, os defensores da causa queriam a mudança na denominação. Segundo os estudiosos, o termo índio reproduz a visão dos colonizadores europeus, que consideravam os povos locais atrasados e ignoravam as diferenças culturais entre eles. A palavra indígena, por sua vez, significa natural do lugar em que vive. O termo exprime que cada povo, de onde quer que seja, é único. De acordo com o último censo do IBGE, a população indígena no Brasil é de aproximadamente 1.400.000 pessoas. A maioria delas vive no Amazonas. E a boa notícia nesta data é que na última década essa população quase dobrou no país. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz.